conversar aqui com a gente o professor Jānis Bērziņš, diretor do Centro de Pesquisa em Segurança e Estratégia da Academia de Defesa Nacional da Letônia. Professor, seja bem-vindo ao Headline News. Primeiramente, falei seu nome certo? Mais ou menos, né? Seria Jānis Bērziņš. Imaginei, Jānis Bērziņš. Desculpe. Bom, primeiramente... Não, imagine. Professor, boa tarde para o senhor. Eu gostaria de entender essa Assembleia da ONU que está sendo realizada agora. Qual o intuito, o objetivo? Onde que pode chegar? Bom, essa Assembleia da ONU nesse momento, na verdade, então, obviamente, como já foi dito, é uma reação contra as ações da Rússia em relação ao leste ucraniano. A Rússia reconheceu a independência, né, da região de Donbás, como já foi anunciado, e nesse momento, então, a ONU está se reunindo para tomar uma posição oficial em relação a isso, e provavelmente o resultado é que as Nações Unidas vão condenar essas ações da Rússia, considerando como um arrepio das normas internacionais. Professor William Travassos falando, o tratado acordado entre Rússia e Ucrânia em 2014 e 2015 estabelecia um cessar-fogo e planos de reintegração de regiões separatistas no leste ucraniano. Putin falou que o Tratado de Minsk não existe mais. O tratado vale ou não vale? Olha, a minha interpretação é que a partir do momento em que a Rússia declarou o reconhecimento da independência da região de Donbás, o tratado não existe mais. E a partir do momento em que o presidente Putin diz que o tratado não existe mais, realmente, então, eu não acredito que seja possível retornar à situação anterior de tentar se implementar os acordos de Minsk, porque a Ucrânia não quer. Na verdade, os acordos de Minsk significariam um direito de veto àquelas regiões separatistas em relação, inclusive, à política externa ucraniana, e para Kiev, isso é inaceitável. Então, eu acredito que não há condições nesse momento e nem no futuro próximo, não há condições de se voltar aos acordos de Minsk, eu considero como encerrados. Professor, pergunta agora de Diogo Schelp. Professor, em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia e invadiu praticamente sem dar um tiro, colocou-se uma situação em que o resto do mundo não reconheceu aquela invasão, aquele status quo, mas que permanece na prática até hoje. O senhor acredita que pode acontecer o mesmo com a região de Donbás? Ou seja, que a Rússia finque seus pés ali, não invada o resto da Ucrânia, mas permaneça ali por mais tempo? Eu acredito que sem dúvida nenhuma. Inclusive, se nós observarmos como a Rússia agiu na Geórgia, por exemplo, em 2008, se nós observarmos também que em 2014 a Rússia teria uma possibilidade muito grande de entrar na Ucrânia através do leste e unir a Crimeia com o território russo, e não fez isso. Eu acho que essa ideia de uma invasão de larga escala, porque obviamente as tropas estão posicionadas de tal maneira que há fundamento para se pensar dessa maneira, mas um ataque convencional em toda a Ucrânia, eu não acredito que a Rússia tenha condições de fazer isso, porque não é simplesmente iniciar o ataque, depois tem que manter posição, depois tem toda a questão logística, depois, ainda por cima, obviamente que as forças ucranianas vão responder, não é uma operação simples. E, de acordo com a estratégia militar russa, a forma que eles vão... a forma a qual eles dão preferência é o que eles chamam de guerra assimétrica. O conceito de guerra híbrida é um conceito estrangeiro para os militares russos. Então, provavelmente, o que vai acontecer, eu espero que não aconteça, mas provavelmente o que vai acontecer agora a Rússia decretou o reconhecimento, a Rússia reconheceu a independência do território inteiro de Donbás, ou seja, porque o território de Donbás estava, uma parte ainda é controlada por forças ucranianas, aí tem a linha de contato e daí tem uma parte que é controlada pelas forças pró-russas. Como a Rússia reconheceu
o território todo, então agora a Rússia vai ter que fazer uma incursão para tomar o território todo. Então, provavelmente, esse vai ser o segundo passo, caso realmente continue a escalada. E provavelmente, e eu realmente espero que não aconteça, mas provavelmente ainda nesse momento há algumas indicações que a Rússia possa atacar a cidade de Kharkiv. Mas só que isso provavelmente não é um ataque convencional. Isso provavelmente será algum ato terrorista, alguma coisa desse tipo vai acontecer para dar a justificativa de se ter um levante provavelmente popular, e daí as forças russas entram para auxiliar, para manter a paz, como de forma próxima que está exatamente o que aconteceu exatamente em Donbás em 2014. Pergunta agora de Fabiana Barroso, professor. Boa tarde, professor. Nós estamos observando uma ausência aí de obedecimento de tratados internacionais, né, principalmente por parte da Rússia. O senhor ainda enxerga alguma via diplomática se tratando de uma renovação de algum outro tipo de tratado? Como o senhor enxerga essa parte até legal da coisa? Veja, a Rússia deixou bem claro. Vamos começar com o seguinte ponto. A Rússia deixou bem claro que está aberta a negociações diplomáticas. O tempo todo a Rússia vem deixando claro que vamos negociar diplomaticamente. Só que ao mesmo tempo a Rússia está com uma posição muito, muito dura em relação àqueles pontos, né? Vamos lembrar que a Rússia enviou uma carta para os Estados Unidos com pontos que considera fundamentais para a garantia de sua segurança. Bom, a resposta dos Estados Unidos não satisfez a Rússia, por isso também que está havendo essa escalada nesse momento, e qualquer solução diplomática tem que levar em consideração esses pontos que a Rússia colocou. O problema é que vários desses pontos não são aceitáveis para o Ocidente, não são aceitáveis para os Estados Unidos, não são aceitáveis para a OTAN, nem para a União Europeia e nem para países do Ocidente. Então, dessa forma, não há condições nesse momento. Eu acredito que o presidente Putin concluiu que não há possibilidade de diálogo nesse momento e, consequentemente, então, ordenou, a gente pode usar a palavra, ordenou o reconhecimento da independência de Donbás, apesar de ter passado pelo parlamento, depois pelo Conselho de Segurança, mas isso como um governo um tanto autocrático, isso foi decidido de cima, agora foi reconhecido, está tendo essa escalada, mas agora já foi reconhecido como independente. Qualquer solução diplomática para a Rússia vai ter que levar em consideração agora que essa região é independente. Eu não vejo como a Rússia voltaria atrás para dizer, não é mais independente. Então, eu acho muito difícil, nesse momento, as relações diplomáticas estão muito tensas, eu acho muito difícil um acordo diplomático, vamos dizer, na próxima semana. Professor, no curto prazo, eu não vejo como resolver isso. E qual o interesse dos Estados Unidos nesse jogo todo? Porque o porta-voz chinês, ele chegou a falar o seguinte: os Estados Unidos não param de vender armas para a Ucrânia, aumentando a tensão e criando pânico. O governo americano está sendo alarmista? Não, eu acho que o governo americano está usando uma técnica, porque veja, nós temos que concordar que uma grande parte da forma de se fazer guerra hoje em dia é a guerra de informações. Então, a Rússia é muito capaz, é extremamente competente nessa guerra de informações. E os Estados Unidos está fazendo uma guerra de informações contrária. Ao usar a inteligência, ao deixar pública a inteligência, né? Que as informações de inteligência, que a Rússia pode atacar, pode fazer assim, pode fazer assado, então os Estados Unidos, na verdade, já está
dentro da guerra de informações, neutralizando o fator surpresa de qualquer ação russa. O que está acontecendo é que a mídia, muitas vezes, por uma falta, talvez, de entendimento de questões militares, acaba exagerando, não é exagerando, mas acaba interpretando essas informações de uma maneira um pouco exagerada, vamos dizer assim, como a questão de uma invasão em grande escala da Ucrânia pelas forças russas, que provavelmente não seria o caso. Professor, não será o caso. Agora, em relação ao Brasil, a posição do Brasil diante de toda essa tensão, a solidariedade do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Olha, mesmo eu sendo brasileiro, para mim é difícil comentar isso, porque eu estudo realmente mais a Rússia, muito mais do que o Brasil. Mas eu acho que essa posição de solidariedade do presidente Bolsonaro talvez tenha sido o mesmo caso, como foi dito, que ele utilizou a palavra errada, né? Como o general Mourão disse, mas eu acho que essa aproximação do Brasil com a Rússia tem que ser uma aproximação pragmática, tem que ser uma aproximação que leve em consideração os interesses do Brasil e que, sem esquecer que o Brasil está na área de influência dos Estados Unidos. E que qualquer ação qualquer coisa que aconteça, qualquer tipo de colaboração mais profunda, vamos supor que o governo brasileiro aceite, e isso é apenas uma suposição, mas vamos supor que o governo brasileiro aceite a Rússia montar uma base militar no Brasil. Com certeza haverá uma reação bem, vamos dizer assim, no mínimo, bem sonora dos Estados Unidos, e isso pode resultar em uma deterioração das relações diplomáticas do Brasil com outros países ocidentais, incluindo os Estados Unidos. Professor Yanis Berzins, muito obrigada pela entrevista. Ótima tarde para o senhor. Muito obrigado. A hora certa